Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Cidadão Celestial, uma alegria poder recebê-los aqui, para juntos nós tirarmos um tempo, estudarmos a Palavra de Deus. E no vídeo de hoje nós vamos continuar estudando a lição da Escola Sabatina dos Jovens, lição desse trimestre que fala sobre liberdade religiosa. E nós chegamos à lição de número 5, que o tema é separação, igreja e Estado. Nós temos aqui no texto-chave, lá em Mateus capítulo 22, versos 15 a 22, a questão do imposto, né? Então, os fariseus ali, os líderes religiosos da época de Jesus, eles se aproximaram de Jesus e consultaram entre si, no verso 15, como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. Enviaram os discípulos juntamente com os herodianos para lhes dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim, sendo, diga-nos o que o Senhor acha, é lícito pagar imposto a César ou não? Então essa pergunta aqui é uma pergunta maldosa, capciosa. Eles não tinham o objetivo realmente de saber se era lícito ou não, mas o objetivo deles era apanhar Jesus em alguma palavra, surpreender Jesus em alguma palavra para assim ter depois com que o acusar. Então, se Jesus, por exemplo, dissesse que sim, era lícito pagar o imposto a César, né? Eles o estariam acusando de ser um traidor da nação, uma vez que Roma estava impondo um pesado jugo, né, sobre a nação de Israel. Se ele falasse ao contrário, que não deveria ser pago, eles poderiam acusá-lo ali de criar de repente uma sedição e ir contra o império, enfim. Eram pessoas ardilosas, né, que queriam realmente colocar Jesus à prova. No verso 18, Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. E aí depois que ele perguntou, né, de quem é esta figura e essa inscrição, eles responderam: de César. Então Jesus lhe disse: Deem a César o que é de César e Deus o que é de Deus. Então o Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, sempre muito sábio, ele conhecia os pensamentos, a má intenção das pessoas, né? Ele conseguia fazer essa leitura das pessoas e ali ele viu realmente a maldade dessas pessoas, né? Ao querer colocar ele numa situação complicada, como se ele fosse contra o Estado estabelecido. E Cristo nos ensinou o que com essa palavra? Que nós, como cidadãos, devemos sim ser obedientes às autoridades, até onde isso não bata de frente com a palavra e a lei de Deus. Por isso que ele diz, né? Deem a César o que é de César e Deus o que é de Deus. Então a gente deve sim obedecer às autoridades, conforme está lá em Romanos capítulo 13, versos 1 a 10. Paulo também escreveu sobre isso, até quanto isso não bata de frente com a lei de Deus. Atos 5, 28 e 29, né? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E aqui o desenho é interessante, que traz um meme, né? De um gato, que as pessoas usam esse meme aqui para fazer piada e fazer uma série de chacota ali com os outros. E ali no diálogo está dizendo o seguinte: você prometeu não falar mais de política no grupo da igreja, a mulher apontando o dedo pro gato, né? O gato diz sim e você acreditou. Maldito o homem que confia no homem, ou no caso no gato. KKK, dá risada, né? E aí aqui a gente percebe nas últimas eleições, principalmente a última eleição agora que aconteceu no ano de 2022, o quanto de discussão dentro das igrejas isso não causou, o quanto de debate e questões polêmicas e pessoas tomando partido, e muitos falando mais de político do que da palavra de Deus, do que do próprio Senhor Jesus, né? Então olha o perigo e criando contendas e divisões por causa de política. E não é esse o desejo de Deus, né? Olha só, a lição de domingo fala sobre questões de consciência. Os ensinos dos reformadores sobre as escrituras e a justificação pela fé levaram a uma nova era de liberdade religiosa. Aqueles que acreditavam que a Bíblia era a autoridade espiritual suprema negaram o direito dos governantes de coagir a consciência das pessoas. Aqui está dizendo que Martinho Lutero, o grande reformador do século XVI,
ele teve que testemunhar diante de um tribunal, né, chamado de Dieta de Worms, em 1521. E Lutero concluiu a sua defesa dizendo o seguinte: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pelo mais claro raciocínio, não posso me retratar e não me retratarei, pois é perigoso um cristão falar contra a consciência. Então, Lutero estava basicamente defendendo aqui de que ele queria pensar a religião de acordo com a sua consciência. Ele deveria ter liberdade para isso. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos dá essa prerrogativa. Então Lutero, ao levantar-se ali contra os abusos da Igreja Romana na Idade Média, com isso veio uma nova era de liberdade religiosa, né? E hoje nós vivemos em um país que ainda temos relativa liberdade religiosa. E louvado seja Deus por isso, né? Isso é uma herança que vem ali da Reforma Protestante, Lutero e muitos outros homens e mulheres corajosos que se levantaram para lutar, né, pelo direito à liberdade de consciência, liberdade religiosa. A lição de segunda-feira diz: a imagem. Os inimigos de Jesus se esforçavam bastante para tentá-lo prendê-lo com suas próprias palavras. Em Mateus 22, os fariseus e herodianos e saduceus traziam perguntas inteligentemente elaboradas com o intuito de fazer Jesus tropeçar. A estratégia era tentar forçar Jesus a tomar partido em temas polêmicos para que ele automaticamente rejeitasse um dos lados. Entretanto, Jesus não tinha medo de ser firme e tomar partido em certas questões, independentemente da opinião pública, e as respondia de maneira a desarmar e silenciar seus críticos. Interessante que a lição ela traz aqui 3 classes de pessoas, né? Os fariseus, herodianos e saduceus, que normalmente eram dissidentes entre si. Mas parece que nos tempos de Cristo eles meio que se uniram, tanto que aqui no capítulo 22 você vê que no verso 16, enviaram discípulos juntamente com os herodianos. Então os fariseus estavam junto com os herodianos ali para tentar forçar Jesus a tomar partido em temas polêmicos. Porém, o Senhor Jesus Cristo, ele foi firme naquilo que ele disse, né? E Jesus, ele é o nosso exemplo. Nós devemos sempre olhar para Cristo e sempre que essas questões polêmicas vierem à tona, ou querendo desviar o foco da pregação do Evangelho, querendo desviar o foco da Bíblia, fazendo com que os irmãos percam tempo discutindo, de repente, assuntos que não deveriam discutir, de modo que, às vezes, os nervos até ficam aflorados, as pessoas acabam brigando mesmo, né? Nós devemos ser firmes como Jesus Cristo e através do Espírito Santo, da condução do Espírito Santo, tentar desarmar essas pessoas e trazê-las de volta para a realidade, né? Na verdade, era isso que Cristo fazia com esses homens também, porque Cristo queria que eles chegassem ao arrependimento, e muitos deles, de fato, chegaram ao arrependimento, né? Nicodemos, por exemplo, era um fariseu, membro do Sinédrio, e se arrependeu, né? Então, esse é o objetivo de Cristo. A lição de terça, 2 áreas distintas. Como ambas as áreas de Deus e do governo interagem? O domínio de Deus abrange tudo, incluindo nossa responsabilidade com o governo. Deus delega autoridades aos nossos líderes e é por isso que Paulo se refere aos agentes do governo como ministros de Deus. 3 vezes em Romanos 13, né? Ele estava se referindo especificamente ao governo romano nessa carta, e é quase impossível exagerar a corrupção desse regime. Então, apesar do Império Romano ser muito perverso, corrupto, ali na época de Paulo, ele orientou os cristãos a serem obedientes às leis ali impostas pelo Império. Mais uma vez, né? Até quanto isso não bata de frente com as leis de Deus. Então aqui mais abaixo a lição de terça diz o seguinte, que Deus requer submissão até mesmo a governos corruptos, mas essa submissão tem limites. Como eu disse, né? Até quanto não bater de frente com a lei de Deus. A lição de quarta, eu separei um trechinho muito interessante que diz o seguinte: membros perdem mais tempo defendendo seus candidatos preferidos do que gastam energia com a pregação do Evangelho. Então, nos últimos anos, houve um despertar político no Brasil, em alguns países do Ocidente, as democracias, né? E muitas pessoas acabaram perdendo ali a noção, muitos cristãos também,
acabaram perdendo a noção realmente da pregação do evangelho. Se envolveram tanto com política, em defender um candidato A, defender um candidato B, que acabavam falando mais de política, né? Ou seja, desprendendo de tempo, desprendendo de energia, debatendo, discutindo esses assuntos, do que com a pregação do evangelho. E realmente esse não é o objetivo de Deus. O Senhor Jesus disse que o reino dele não é deste mundo. Então, por mais que também assim é difícil a gente ficar isento da política totalmente, né? A gente acaba tomando partido, mas tudo isso tem que ser feito de forma muito equilibrada, muito ponderada e tendo sempre a tutela do Espírito Santo. A lição de quinta, separando igreja e Estado. Aqui eu quero só ler um texto de Ellen White, que está no final, em Atos dos Apóstolos, página 44, que diz o seguinte: temos de receber essa palavra como autoridade suprema, está dizendo a palavra de Deus, né? E devemos reconhecer o governo humano como uma instituição designada por Deus e ensinar a obediência a ele como um dever sagrado, dentro de sua legítima esfera. No entanto, quando suas exigências se chocam com as reivindicações divinas, temos que obedecer a Deus e não aos homens. Sua palavra precisa ser reconhecida como estando acima de toda a legislação humana. Então a Bíblia e a Bíblia somente, essa deve ser a nossa única regra de fé e prática. E não devemos nos esquecer também que todos os governantes que sobem no trono, que sobem, né, em posições importantes, seja numa monarquia, seja numa democracia, presidente, primeiro-ministro, deputados, senadores, tudo isso é pela soberania divina. Deus permite que isso aconteça. Então Deus, ele estabelece reis e ele tira reis do poder. E nós nunca devemos nos esquecer disso. Devemos ter isso sempre em mente. E aqui na lição de sexta, para finalizarmos aqui esse resumo, nenhum trono terrestre. Os espias esperavam que Jesus respondesse diretamente à pergunta, de uma ou de outra maneira. Se ele dissesse não é lícito dar tributo a César, seria levado às autoridades romanas e preso por despertar rebelião. Se declarasse ser lícito pagar o tributo, planejavam acusá-lo perante o povo como contrário à lei divina. Então sentiram-se confusos e derrotados. Seus planos foram frustrados. A maneira direta como Jesus revelou a questão deixou-os sem ter o que dizer. Que a gente possa pedir, né, nesse tempo que nós estamos vivendo, tempo de polarização, de divisão, pessoas tomam partido de um lado, de outro, que nós possamos pedir sabedoria ao Espírito Santo para nos conduzir e nunca perder o foco. O nosso reino não é neste mundo. Nós precisamos nos submeter única e exclusivamente a Cristo. E a nenhum candidato ou nenhum Messias Salvador da pátria que apareça por aí político e que, através de praticamente uma lavagem cerebral, acabam levando muitas pessoas a esse fanatismo, a esse extremismo todo. Então que Deus possa nos abençoar. Um forte abraço, continue estudando a lição e a Bíblia e até o próximo vídeo.